Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Mais uma vez aqui, de volta ao canal Drusila. Tô recebendo aí várias reclamações que as pessoas não estão recebendo no YouTube a notificação dos nossos vídeos, né? Dos meus vídeos. E eu procurei ver numa escola para YouTuber e descobri que é porque eu não tô fazendo entrega de vídeo, né, com constância. E é claro que o YouTube não vai deixar de recomendar vídeos de pessoas que estão na plataforma praticamente subindo vídeo todos os dias para estar recomendando os meus que passam mais de 30 dias sem gravar. Mas o vídeo de hoje é um vídeo diferente, né? Nós vamos tratar aí de um assunto tanto quanto polêmico, né, que já estamos praticamente às vésperas das eleições, faltam aí menos de 2 meses, de 60 dias. E eu gostaria de estar passando para vocês algumas experiências que eu tive ao longo da minha vida e que eu gostaria de estar, assim, compartilhando com vocês. Vamos falar um pouco sobre cabelo, vamos falar um pouco sobre Europa, vamos falar sobre os Estados Unidos da América, né? A América do Norte. Vamos falar também sobre política. Vamos lá. Eu morei um tempo na capital, sou baiana de Salvador. E lá, naquele tempo, era muito comum as mulheres viajarem, né, para a Europa com os gringos, né? Elas conhecerem lá. Na sua grande maioria eram sempre europeus. E saíram do Brasil, ir embora. Só que quando eu fui chegando ali, próximo da adolescência, nossa família se mudou para a região metropolitana de Salvador. E gringo não vai para a região metropolitana, no caso interior da capital, a menos que tenha alguma coisa de atrativo, né? Algum ponto turístico dos quais eles têm assim interesse de conhecer, então eles vão sim procurar. Fora isso, não, né? E era o sonho da maioria das meninas da minha idade, né, naquele tempo, isso lá na década de 90, conhecer um europeu, né, e que pegasse a gente, o príncipe encantado, né, se apaixonasse e levasse a gente para o outro lado do oceano, né. E durante muito tempo eu tive essa ilusão, né, eu tive essa visão, essa mentalidade. Quando fui trabalhar com o Lúcio, vou ver se eu faço um outro vídeo, não sei assim vocês quiserem que eu faça, para falar sobre como eu conheci o Lúcio, a partir de que momento eu decidi ir trabalhar com ele, como foi que ele me convidou para trabalhar. Eu falei lá no vídeo sobre Enê Quebra-Cabelo que ele era bem chato, né? As pessoas não trabalhavam com ele porque ele era muito exigente no trabalho dele e com o trabalho das outras pessoas. E eu fui a que mais passei tempo com ele porque eu sabia trabalhar com ele, na verdade. E ele sempre me falava que ele tinha umas amigas, né? Que morava fora, morava em outros países europeus e que estavam voltando. Que elas passavam 22 dias entre Roma, né? Roma, Paris, Portugal, que era Lisboa, né? Ali o Porto. E eram trans. Naquele tempo não existia trans, era travestis. E se foi aquele alvoroço, né? Porque elas já tinham ido, tinham passado uma boa temporada na Europa e estavam voltando. E aí tanto ele como o Antônio, que era seu sócio, foi toda aquela mobilização da gente, limpando o salão, né? Melhorando a cadeira que estava lascada, botando uma cadeira nova, lavatório, tudo para receber as europeias, né, gente? Elas eram da Europa. Quando elas chegaram, elas não me trataram assim bem, né? Elas me trataram meio que bem distante. Tipo assim, fica de lá, mulher. Eu lavava o cabelo delas, porque meu trabalho no salão eu iniciei, já falei pra vocês, lavando o cabelo, né? Fazendo unhas.
mas elas mal olhavam em minha cara. Porque naquele tempo existia um preconceito muito grande, muito maior do que hoje. Então falavam que as travestis elas andavam com gilete, né, debaixo das línguas para poder jogar nas pessoas. Então elas tinham uma fama de violentas. É tanto que naquele tempo existia homofobia, mas era menos porque as pessoas tinham medo de agredi-las e receber, né, o pior. Mas conforme foi, elas vinham, passavam uma temporada no Brasil, depois voltavam lá para a Europa, passava, acho que era 22 dias mesmo lá, depois voltava novamente. E ali a gente foi se aproximando cada vez mais, porque eu tava sempre lavando o cabelo delas, eu tava sempre cuidando das unhas delas, e aí elas começaram a falar comigo. E eu lembro bem que teve uma que falou assim pra mim: nossa, até que você não é uma amapô podre, né? Você não é uma mulher venenosa, porque existia aquela rivalidade, né, entre as travestis e as mulheres. Só que eu sempre achei assim que a mulher trans, ela quer ser uma mulher trans. Eu não acredito que a mulher trans, ela quer ser uma mulher, desde quando ela é uma mulher trans. Enfim. E aí eu lembro que o meu primeiro perfume importado, que eu nem conhecia, foram elas que trouxeram pra mim, de lá, de Ibiza, parece, que elas moravam lá na Itália, né? Trouxeram pra mim. Era aquele Cholet, que é aquele perfume. Hoje deve estar aí na casa de seus quase 2.000 reais. Mas elas traziam perfume da Gucci, da Prada, da J'adore, Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Dolce Gabbana, enfim, esses perfumes que a gente conhece, elas traziam para mim. O Gabriela Sabatini, né, que é aquela que faz o Two. E conforme a gente foi se aproximando, uma vez eu falei para uma delas como é que eu fazia, como é que elas poderiam me ajudar para chegar lá na Europa, que era meu sonho na Europa. Como o salão estava cheio de pessoas, ela simplesmente apertou a minha mão e falou assim: eu vou aqui fumar um cigarro e volto para a gente conversar. Mas de fato ela foi fumar o cigarro, mas também esperar que o movimento do salão diminuísse, já que estava próximo o horário do almoço. E aí ela sentou comigo e falou pra mim: olha, a Europa não é lugar pra você não. Aí eu falei assim, me senti discriminada. Eu falei: nossa, por que seria? Ela: por que não, minha filha? Não é. Porque o Lúcio, gente, ele tinha quase 15 anos mais velho que eu, né? Então, essas trans, elas tinham aí na casa da idade do Lúcio, umas um pouquinho a mais, outras um pouquinho a menos. Aí eu falei: mas eu vou lá, eu quero trabalhar, eu não quero, no caso, né, faculdade, não vou falar o nome, porque eu acredito que o YouTube aqui, ele possa segurar o vídeo, para poder vocês não entenderem. Faculdade, aquelas faculdades que vocês sabem, né, que tem algumas mulheres que fazem também, tal. Aí elas falaram pra mim: se fosse pra faculdade, aí é que você não iria mesmo, que nós não iríamos te levar. Mas a Europa não é lugar para vocês, para você, de forma alguma. Nem para ir fazer faculdade, nem para trabalhar lá naqueles trabalhos que existem por lá. Não. E ela não quis, assim, gente, tipo, se aprofundar no que poderia ser de ruim esses trabalhos lá, essa vida lá. Eu lembro que quando elas saíram, né, era um grupo de 6, o Lúcio ainda falou assim: nossa, que bicha mais venenosa, só ela que pode chegar na Europa. Passou-se um tempo, né? Teve algumas delas que foram e não voltaram mais. Outras, quando vieram, não voltaram mais para Bahia, foram para São Paulo. Outras, quando voltaram, foram para casa dos familiares, que em sua maioria, grande maioria, é interior mesmo. Como naquele tempo não existia o WhatsApp, Facebook,
Já existia celular, mas nem todo mundo tinha condições de comprar, porque era caro. E fomos perdendo o contato. Umas ficamos sabendo que foram mortas. Finalmente o Lúcio conseguiu destaque, né? Ele ficou sendo cabeleireiro oficial da Avon. E houve um lançamento da linha Afirme, né? Que é a linha de relaxamento à base de guanidina. E era uma linha de tratamento de ceramida muito bom. Inclusive eu indico para vocês que usam guanidina e quiser experimentar essa linha de tratamento da Avon, é maravilhosa. E para outros tipos de cabelo com química também. Fomos então para viagem aos Estados Unidos da América, né? Para os States. Eu não era para ir, né? A empresa, os executivos só ia mesmo bancar a passagem do Lúcio, só que aí ele pediu para poder que eu fosse e a hospedagem seria por conta do Joseph. Eu já cheguei a citar um pouquinho dessa história para vocês num vídeo sobre, acho que foi como cuidar de cabelos com químicas ácidas. Eu vou me lembrar bem qual foi o vídeo. E fomos, né? Fomos lá. Na mesma noite do encerramento do evento, o Joseph nos levou, né, para conhecer ali alguns bairros periféricos de New York, né? Conheci o bairro do Chris, o Brooklyn, né? Conhecemos a ilha de Manhattan, conhecemos a Times Square, andamos lá. Lá descobri que lá nos States as mulheres usam enê e fazem chapinha baiana. Eu fiquei super abismada, né? Porque eu achava que chapinha baiana era coisa de brasileiro. E não é não. E o Lúcio e o Joseph foram dormir tarde, porque eles ficaram lá resenhando todos os acontecimentos do evento. E tanto o Lúcio como o Joseph eram muito críticos, né, a tudo. O Lúcio, ele falava mal de tudo, porque se ele visse qualquer coisa errada, ele já falava, ele não guardava não. Eu fui dormir, porque eu tava bem cansada, e logo pela manhã, quando eu acordei, tinha uma porto-riquenha lá na casa do Joseph fazendo faxina, né, fazendo diária. E ela tinha um portunhol, né, um português misturado com espanhol, que dava bem para entender. E conversa vai, conversa vem, gente, pro vídeo não ficar muito longo. Ela me disse que dos $100 que o Joseph pagava para ela de faxina, ela só ficava com 25. E outras vezes com 20, com 15. E eu disse, nossa, mas como assim? Como é que ele paga sem você fica com esse valor tão, né, muito menos na metade? Aí ela falou que é porque lá os imigrantes eram dessa forma. As empresas não contratavam ele direto, era necessário um atravessador, né? Então as empresas pagavam para esse atravessadores, né? Que pagavam para ela. E eu fiquei muito abismada com aquelas histórias, né? Que chama de help lá. E era faxina pesada que ela fazia. E aí eu falei pro Lúcio, Lúcio, a moça aqui da faxina, o nome dela era Dolores, me contou que passou isso. Aí o Lúcio, cala essa boca, vê se pelo menos hoje você segura a língua dentro dessa boca, porque você ouve as coisas, você fica abismada com tudo. E aí eu não segurei a língua na boca e eu cheguei pro Joseph e falei a situação dela, né? Porque depois disso, a gente foi se aproximando mais, conforme a gente passou, acho que 7 dias lá, entre Europa e entre os Estados Unidos. Sabe o que o Joseph me falou? Que para uma pessoa que vivia uma vida miserável como aquela mulher, 25, 20, $15 já era bom demais. Ele quis dizer para mim, eu entendi que ele quis dizer assim, por mim, tanto faz que ela ganhe 100 ou que ela ganhe nada, entendeu? Não é problema meu. E naquela hora eu recebi de imediato aquele beliscão bem doído mesmo que o Lúcio me deu, porque ele já tinha me falado para não tocar nesse assunto e eu fui e toquei. Nisso, viajamos para Europa. Antes, gente, é tudo
mentira, né, desses youtubers que moram nos Estados Unidos e falam que a vida lá é maravilha, aqui não é não. Vida de imigrante é vida que filho chora e mãe não vê. Para resumir logo a história, é horrível. Fomos para a Europa, chegamos lá na Europa, fizemos uma conexão, eu sei que fizemos uma conexão para Roma. De Roma, a gente foi de trem-bala e conheceu Paris, conhecemos Milão, né? Que foi a Espanha. Porque lá é possível você viajar de trem-bala e conhecer todos esses lugares. Fomos comer croissant lá debaixo da Torre Eiffel. E fomos até a Noruega. Eu não quero falar muita coisa aqui, porque já tem 15 minutos aqui do vídeo e eu tô falando aqui. Gente, a vida do refugiado na Noruega é um quarto que não chega nem ter um banheiro. É simplesmente um vaso sanitário que tem para eles ali dentro daquele quarto. Entendeu? Para eles fazerem as suas necessidades. É dessa forma, assim. Espanha, Itália, eu fui no tempo que ainda tinha lira, né? Não tinha o euro ainda. E não existia a União Europeia. E era da seguinte forma: ganhava-se lira, transformava-se a lira em dólar, para só depois então quem trabalhava lá depositar para o Brasil, e precisava de um atravessador que muitas das vezes cobrava, cobrava mesmo, porque lá eles são as pessoas muito mercenárias, gostam muito de dinheiro, para poder mandar para o Brasil. Isso quando não roubavam as pessoas, que acontecia assim, né, de haver essas situações dos italianos pegar o dinheiro das pessoas, falarem que iam mandar para o Brasil e não mandavam. Como